Olá a todos, aqui quem fala é o Renan da Grafistas e sejam bem-vindos à aula sobre Introdução ao Mercado Financeiro. O objetivo de fazer essa aula é porque muita gente nova, né, está entrando, muita gente nova quer estudar sobre análise técnica, né, análise gráfica, e se a pessoa não tiver um conhecimento básico dos produtos e das metodologias de análise, fica muito confuso. Então, a fim de informar sobre todas as aplicações que existem, todos os produtos de investimento, né, em que você pode estar aplicando seu dinheiro, né, dentro disso, como que a análise técnica se encaixa. Então, tudo isso eu acho extremamente importante saber antes de operar, né, comprar a primeira ação ou o primeiro fundo imobiliário. Afinal de contas, né, a gente precisa saber no que a análise técnica se aplica, né, quais ativos ela se aplica e os outros meios de investimento. Então, para todos aqueles que vão fazer qualquer curso meu, eu considero obrigatório e introdutório esta masterclass, ok? Então, nós vamos falar sobre as diferenças, as diferentes modalidades de investimento, né, porque existe a renda fixa e a renda variável. Né? O investimento em ações ele está dentro da renda variável, né, enquanto o investimento, por exemplo, em tesouro direto, ele está dentro da renda fixa. Então nós vamos abordar sobre essas duas modalidades de investimento que existem, né, que não existe só aplicação em ações e também não existe só aplicação em tesouro direto. Vamos lá, renda fixa. A renda fixa, ela é aquele investimento que já tem uma rentabilidade previsível. É aquele investimento que quando a pessoa vai fazer, ela já sabe o quanto que ela vai ganhar quando ela for a aplicação, né, o investimento findar, né, quando ela poder, ela resgatar ou aquele prazo, né, da sua aplicação chegar ao fim, que nós vamos ver aqui que existem os instrumentos que têm prazos, né? Alguns têm prazo de 1 ano, outros 3, 5 anos. Então, renda fixa é esse tipo de investimento. É um investimento que o valor que você aplica, ele não tende a diminuir. E o que você recebe é um juros sobre esse valor que você aplicou. Esse juros, ele é calculado pela taxa Selic, nós vamos falar sobre ela, CDI, inflação ou qualquer outro meio, tá? Então, renda fixa é aquela renda que obviamente não varia devido à natureza da aplicação financeira que você está fazendo, e você já antes de aplicar você sabe o quanto o seu dinheiro vai render. A renda fixa, eu vou tratar aqui sobre 3 instrumentos de renda fixa. Basicamente, a renda fixa ela se trata de modalidades de empréstimo. Você pode emprestar para o banco, emprestar para o governo ou emprestar para empresas. Então, eu vou tratar sobre esses 3 tipos de investimento. Então, antes de falar sobre cada um, a gente vai falar sobre o que é a taxa Selic, né? Que ela é atrelada, ela é usada em muitas aplicações de renda fixa para definição dos juros que você vai receber daquela aplicação. A taxa Selic ela é determinada pelo Banco Central, mas especificamente pelo Copom, né, que é o Comitê de Política Monetária, que é formado pelo presidente do Banco Central, o ministro da Economia, entre outros. E eles analisam a economia do país,
né, elementos de microeconomia, macroeconomia. Eles analisam um, uma série de dados e, baseado nessa análise desses dados, na tendência da economia, eles definem a taxa básica de juros, que é a taxa Selic. O termo Selic ele significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Esses juros que o Banco Central define, é ele que também determina o quanto as pessoas que emprestam dinheiro para o governo, através dos títulos públicos, vão receber. Então, se você quer saber o quanto está rendendo emprestar o dinheiro para o governo, a taxa Selic ela é a que define. E ela é a taxa principal, né? Como ela é uma espécie de termômetro da economia, muitos outros empréstimos, os juros, eles são atrelados a ela, a essa taxa. Como eu falei, né? Ela que baliza a economia no sentido de o Banco Central e o Ministério da Economia, se eles veem a necessidade de estimular a economia, eles diminuem a taxa Selic. Para quê? Para forçar, né, para incentivar as pessoas a não emprestar dinheiro, seja para o governo ou qualquer outra forma de renda fixa, né, para incentivar as pessoas a ir para a renda variável, já que os juros vão estar baixos e não vão compensar tanto assim, né? Então, quando o governo, o Banco Central, ele quer estimular a economia, ele diminui os juros. E quando a economia está muito em atividade muito grande, né, um dos instrumentos para desestimular a economia é aumentando essa taxa de juros, porque assim as pessoas vão querer emprestar dinheiro para o governo, por exemplo, né, porque a taxa Selic, que é os juros referente a esses empréstimos, ela vai estar mais alta. O governo ele vai pagar mais, compensa mais, né, então emprestar dinheiro. Afinal de contas, a renda fixa, você não tem o risco de perder aquela aplicação que você vai fazer, né? Aquilo que você investiu ele não oscila para baixo, né? A única oscilação que ele tem é para cima, né? Ele só tende a aumentar e esse aumento é calculado pelas taxas de juros. Então, a taxa Selic é a principal taxa de juros no país. Existe uma outra referência na renda fixa também de cálculo de juros, que é o CDI. O CDI ele é um certificado de depósito interbancário. Ele é um título que é emitido entre os bancos, porque a lei ela determina que os bancos eles têm que fechar o caixa do dia positivo. E como às vezes os saques eles foram naquele dia efetuados mais vezes do que os depósitos, quando o banco ele vai fechar o caixa e fazer o seu balanço do dia, o caixa ele pode dar negativo. Então, como um instrumento para auxiliar os bancos, foi criado o CDI, que é um título que um banco emite para o outro a fim de emprestar o dinheiro para o outro, né? E a fim de fazer com que o outro banco consiga fechar o caixa dele positivo. Esse evento ele ocorre dentro de um mercado fechado, que só os bancos participam, né? Geralmente chamado de overnight, né? Que já é à noite, quando os bancos vão fechar o seu caixa, e só as instituições bancárias que têm o direito de emitir e de comprar esses títulos. Ele é considerado o custo do dinheiro porque, dizendo assim, de uma maneira mais simples, como ele a taxa dele é a que os bancos pagam para emprestar dinheiro entre eles,
todos os outros empréstimos que tem como base ele, por exemplo, o CDB, que nós vamos ver aqui, que é um empréstimo quando você empresta para o banco. Então, o custo que o dinheiro tem para o banco, ele tem como patamar o CDI, porque é o custo que o banco arca em transacionar o dinheiro. Então, o CDI ele é considerado como se fosse o custo de dinheiro, por ser uma referência nessas movimentações de empréstimo. E aqui, né, já entrando nos instrumentos de renda fixa, eu vou começar com a poupança, que na verdade não é nem considerado por muitos como um instrumento de aplicação de investimento em renda fixa. Não é considerado um investimento, né? Ele é, na verdade, uma espécie de conta bancária limitada, porque você tem os limites de saque, né, diário, e que se você ultrapassar, você paga uma taxa. Você tem liquidez diária, isso significa que você pode resgatar, né, tirar o dinheiro da poupança qualquer hora do dia, ok? Os juros, eles são calculados a cada ciclo de 30 dias, né? A cada 30 dias, se você depositou no dia 5, ou no dia 5 do outro mês, vai ser quando vai efetivar os juros da poupança. E os juros da poupança, eles já foram maiores e hoje eles estão tão baixos que a literatura fala que não é possível nem falar que é um tipo de investimento, né? Na verdade, a poupança ela é considerada um meio de você guardar dinheiro no banco. Só isso. Ela não é considerada um investimento em renda fixa. O cálculo dos juros da poupança, ele é a porcentagem da taxa Selic, é aquela taxa lá definida pelo Banco Central, que é a taxa básica de juros, mais o TR, que é a taxa de retorno. E o TR, a taxa de retorno, desde 2018, o Banco Central definiu ela com valor zero. Então, vamos lá. O cálculo é uma porcentagem da Selic. Qual porcentagem? 70% da Selic. Então, você deixando dinheiro na poupança, o dinheiro ele vai render 70% dos juros da economia. Isso quer dizer que os juros da economia, esse Selic, a gente pode falar que ele é aquilo que nós falamos sobre o CDI. Ele é o custo do dinheiro, é os juros, né? É o que define a inflação. E a inflação ela deteriora o seu capital, né? Se você deixa o dinheiro parado, hoje, no mês que vem, no ano que vem, o seu poder de compra ele não é o mesmo, porque a inflação vem deteriorando. E ela está diretamente ligada a essas taxas de juros aí. E você pode ver que na poupança, o cálculo dela é 70% da Selic, menos do que a taxa básica de juros. Por isso que a gente não pode falar que é um investimento. Então, a taxa, por exemplo, hoje ela está 4,5% ao ano, e se você calcular 70% disso, você tem 3,15% ao ano, o que dá 0,26% ao mês. Isso quer dizer que, apenas um exemplo para poder a gente entender. Se você aplicar R$ 1.000 na poupança, dali a um mês, os R$ 1.000 que você deixou na poupança, ele vai render apenas R$ 2,62. R$ 1.000 vai render apenas R$ 2,62. Isso né, para você ter uma ideia do quão pouco rende a poupança. Então, embora eu coloquei aqui dentro dos tipos de aplicações em renda fixa, a poupança ela não é considerada necessariamente um investimento, né, porque o rendimento que ela tem está atrelado à Selic, é menor do que a Selic, é menor do que a taxa de juros, e o dinheiro que você deixa lá, ele vai perdendo o seu poder de compra, porque ele não acompanha a taxa
de juros básica da economia. Agora entrando nos tipos de aplicação, eu falei que eu vou tratar basicamente de 3, né? Existem outros também, mas todos eles são modalidades de empréstimo. Ou você empresta para o banco, ou você empresta para empresas, ou você empresta para o governo. Nesse primeiro aqui que a gente vai ver é o CDB, que é a modalidade de empréstimo bancário. Quando você aplica no CDB, é uma modalidade de renda fixa, você está emprestando dinheiro para o banco. Existe uma coisa que atrai muita gente e que foi desenvolvido pelo governo, pelo Banco Central, que é a projeção do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. O que é isso? Isso quer dizer que se você emprestar dinheiro para o banco, e no caso até R$ 250 mil por CPF, então cada pessoa tem direito, tem essa proteção emprestando até R$ 250 mil. Se aquela instituição, aquele banco, ele fale, o FGC, esse fundo aí criado pelo governo, ele te ressarce, ele te protege, ele te devolve esses até R$ 250 mil. Se você investir até 250 mil em CDBs, por pessoa, por CPF, você estará protegido por esse FGC. O CDB, o cálculo de juros dele é atrelado ao CDI, o certificado lá de depósitos interbancários, e geralmente é um pouco mais do CDI. Eu coloquei aqui como exemplo esse VG que está escrito na sua tela, significa verbi gratia, em latim significa por exemplo. Só para dar uma garimbada aqui na nossa aula. No nosso exemplo aqui, o CDB ele vai pagar 120% do CDI ao ano. Isso quer dizer que ele vai pagar 20% a mais do CDI. Então se você quer saber quanto que vai render o CDB, determinado CDB, você pesquisa quanto que está o CDI, ou seja, qual é a porcentagem de juros que os bancos estão pagando entre si. E aí, neste caso, no nosso exemplo, o banco ele vai pagar 20% a mais do CDI. Ele vai pagar 20% para você a mais do que ele paga para um outro banco. Ok? É assim que você calcula o CDB. Existem 3 tipos, e esses 3 tipos eles vão se aplicar também nos outros aplicações de renda fixa, que existem os pré-fixados, os híbridos e os pós-fixados. Os pré-fixados são aqueles CDBs, são aquela modalidade de empréstimo que que não está ligado a CDI nem a taxa Selic. Já é previamente estipulado. Então, um CDB pré-fixado, ele seria uma taxa, por exemplo, 5% ao ano. Então, quando você aplica no CDB, que te paga 5% ao ano, isso quer dizer que você vai receber 5% a mais do que aquilo que você está aplicando durante o ano. Então, os pré-fixados, você sabe, e já definem previamente a taxa de juros que vai ser paga dentro daquele CDB. Não é atrelado aos juros da economia, porque os juros da economia, a taxa Selic, por exemplo, ela pode ser, e ela é, na verdade, alterada, dependendo de como está a economia, ela pode aumentar ou diminuir. Mas no caso dos pré-fixados, os títulos pré-fixados, eles não são expostos à variação dos juros. Eles são definidos previamente. Já os híbridos, eles têm o cálculo dos juros desses CDBs, uma porcentagem fixa e uma porcentagem variável. Então, um CDB híbrido seria um que paga 2% ao ano mais a taxa Selic. Então, se você quiser calcular a taxa Selic estando, aliás, o CDI,
ele é calculado de acordo com o CDI. Então, 120% do CDI seria 20% a mais do CDI. Então, você pega lá os juros do CDI e você vai aumentar 20%, né, se ele paga 120% do CDI, mais essa taxa fixa. Geralmente, essa taxa ela é baixa, para compensar, porque afinal de contas vai ser uma parte variável, né? Então, se a economia estiver mais ativa, o governo ele vai aumentar mais os juros. E isso vai forçar o banco a te pagar mais, né? Então, por isso que eles colocam lá a parte fixa bem baixa, né, para fazer uma espécie aí de balanço. Agora, os pós-fixados são os investimentos mais comuns, os CDBs que mais famosos, digamos assim, e um dos que mais adotados, né, investidos. Os pós-fixados eles são totalmente expostos à taxa de juros. Então, um CDB pós-fixado, ele vai definir aí, ele vai ser atrelado aí ao CDI, por exemplo, ele pode ser 120% do CDI, né, 130%, 100%, de acordo aí com a taxa de juros. Então, qual é o cenário que é melhor para você comprar esse tipo de título? É quando a taxa de juros ela vai aumentar. O imposto de renda, o IR regressivo, isso quer dizer o seguinte: você tem vários títulos de CDB com vencimentos diferentes. Existem CDBs para você investir durante um ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos, existem até 20 anos. Quanto maior o tempo que você tem que ficar com o dinheiro aplicado, maior é a taxa de juros. Se você entrar lá, né, seja num banco, ou seja em alguma corretora que oferece um CDB, você vai ver que, dependendo do tempo que eles exigem que você fique com o dinheiro aplicado, vai ser aplicada uma taxa diferente, né? E existem até aqueles que têm liquidez diária. E esses até mesmo você recebe até mesmo um pouco abaixo da taxa de juros, né? Porque você não vai esperar. Existe a possibilidade de você não esperar um mês aí para ficar aplicado, né? Se você pode sacar o dinheiro a qualquer hora, né? Então, os CDBs é isso. Esses são os pós-fixados. Okay? Então, os CDBs eles são uma modalidade de empréstimo bancário, né? E é uma modalidade de renda fixa. O dinheiro que você vai aplicar no banco, ele não tende a diminuir, ele tende só a aumentar, e de acordo com as regras que eu falei. O Tesouro Direto ele já é o tipo de investimento que você empresta dinheiro para o governo. Ele é considerado mais seguro porque, né, segundo a economia e as finanças, o governo ele tem, né, uma chance menor de falir do que uma empresa, do que um banco privado. Então, os títulos públicos eles são a modalidade de investimento mais segura que é considerado no mercado, né? No mundo inteiro, os títulos públicos mais seguros, né, considerado no mundo inteiro por todos os países, são os títulos públicos do governo dos Estados Unidos, né? O Tesouro Direto lá dos Estados Unidos é considerado o título mais seguro do mundo, porque os Estados Unidos é o país mais rico do mundo. Inclusive, a China é o maior o país que mais empresta dinheiro para os Estados Unidos, o país que mais detém títulos públicos do governo americano na sua carteira é a China. O Tesouro Direto, como eu falei, ele também tem as classificações de pré-fixado, híbrido e pós-fixado. O pré-fixado é chamado de LTN e o pós-fixado é chamado de LFT. Existem outros, né, NTNs, etc., mas eu não vou adentrar muito para não ficar muito complexo, muito é difícil de entender, porque eu quero tratar o básico aqui nessa aula. E aí, seguindo a mesma lógica, né, do CDB, o Tesouro Direto, você também tem os pré-fixados, que são aqueles que, quando você vai investir lá
na LTN, eles têm uma porcentagem definida. Então, 6% ao ano, 5% ao ano, 8% ao ano, dependendo do que for. Na prática, como que se dá, né, o Tesouro Direto, o CDB, por exemplo, né, como que você investe? Eles têm esses títulos, eles têm um valor pré-definido. Tá? Então, se você quer aplicar, por exemplo, R$ 10.000, e vamos supor que cada título ele está custando, cada LTN, por exemplo, está custando R$ 100, você vai poder comprar cerca de 1.000 LTNs, né? Então é assim que você investe na prática. Você compra os títulos, né? Os CDBs também, né? Vamos supor que cada CDB que está sendo te oferecido lá custe R$ 300, né? Um CDB. E aí você tem R$ 3.000 para você investir. Então você vai poder comprar 10 CDBs, né? Na prática é assim que funciona, tá? Cada título desse, seja o CDB, seja o Tesouro Direto, eles têm um valor determinado, né? E você compra aqueles títulos. Eles também se dividem em híbrido e pós-fixado. O híbrido, né, tem uma parte fixa, uma parte que é atrelada aos juros lá da taxa Selic, né? E o pós-fixado, LFT, é totalmente voltado, totalmente exposto à taxa de juros, à taxa Selic. Então, qual que é a vantagem de você comprar um pré-fixado ou um pós-fixado? Quando você vê na mídia assim, falando sobre os dois, qual que é a vantagem? A vantagem é o seguinte: você analisando a economia, né, seja você ou seja algum especialista que você querer contratar, se a economia ela ela está ruim, né, ela precisa de ser aquecida, né, o país precisa de investimentos, a tendência dos juros é cair. Então, se a tendência dos juros é cair, compensa mais você fazer aquele empréstimo que te pague um determinado valor já pré-definido. Então, quando a tendência dos juros é cair, os títulos pré-fixados, seja CDB, seja Tesouro Direto, né, ou as debêntures que nós vamos ver, eles compensam mais. Porque você pode, por exemplo, num pré-fixado, né, um título de Tesouro Direto pré-fixado, ele pode te pagar aí 5% ao ano, né, sendo a taxa de Selic hoje 4,5%. Tem gente que todos os dias é, fica analisando, né, o Tesouro Direto, CDBs, à espera da emissão de algum título público que venha pagar uns juros aí melhor, né? Porque tem vezes aí que o Tesouro Direto emite aí um título público aí que paga 8% ao ano, por exemplo. Então, tem gente que gosta de aplicar somente renda fixa e fica aí a caça aí de títulos que paguem uns juros a mais. Agora, se a economia ela está boa, né, e a tendência do governo é aumentar os juros, então os títulos que ficam mais interessantes são os pós-fixados. Por quê? Quanto mais, né, o governo for aumentando os juros, mais você vai ganhar. Inclusive no Brasil, né, atualmente os juros eles estão no patamar menor da história, né, nunca tiveram tão baixos. O Brasil chegou a pagar aí, em épocas aí de inflação alta e tal, até 40% ao mês. Então, se a pessoa comprasse títulos públicos e aplicasse dinheiro lá, 40%, ela ia receber 40% no único mês. Né? Ou seja, com 3 meses ela ia receber mais de 100%, 120%, né? Então, e o Brasil sempre foi um país famoso por pagar taxas de juros altas. Então, agora que a economia está desaquecida, né, que está enfrentando uma série de problemas, os juros estão caindo e a tendência é cair mais. Então, atualmente, no ano de 2020, né, estamos entrando agora no mês de junho,
os juros eles estão no menor patamar da história. Então hoje, se você quiser aplicar o seu dinheiro, você vai pagar. O mais vantajoso são os pré-fixados do que os pós-fixados. Por último, né, o último tipo de aplicação em renda fixa que eu pretendo tratar são as debêntures. Debêntures são os títulos emitidos pelas empresas. Geralmente são as empresas que são negociadas na Bolsa de Valores. Essas empresas, se elas precisam de algum dinheiro para desenvolver algum projeto, né, comprar máquinas novas, etc., ela pode emitir títulos de dívida, que são chamados de debêntures. E aí, em contrapartida, é claro, elas vão te pagar determinados juros. Existem dois tipos de debêntures: as debêntures simples, que elas não são conversíveis em ações, e as conversíveis, obviamente, que você pode converter em ação. Se você quiser, ao invés de receber em dinheiro os juros, você pode converter em ações se as ações daquela empresa de repente se valorizaram. Você emprestou dinheiro para a empresa começou a desenvolver novos projetos, e aí, no meio do caminho, as ações da empresa foram muito altas, agora estão muito altas por conta disso, e aí você pode, no caso das debêntures conversíveis, transformar em ação e aí ter a possibilidade de receber muito mais dinheiro do que você emprestou para a empresa. Existem também, né, os outros dois tipos de debêntures, são as incentivadas e as comuns. As incentivadas, elas têm isenção de imposto de renda e IOF. Essas incentivadas, elas são emitidas por empresas que prestam serviço para o governo federal, principalmente na área de infraestrutura. São aeroportos, construção de aeroportos, estradas. Então, para haver um incentivo de empréstimo, de emprestar dinheiro para essas empresas se estruturarem melhor para prestar serviço para o governo, existe essa possibilidade na lei, né, de quem empresta dinheiro para essas empresas, através das debêntures, tem isenção de imposto de renda e IOF. As debêntures comuns têm o imposto de renda regressivo. Na verdade, esse imposto de renda regressivo, como a gente viu, ele se aplica a todos os títulos de renda fixa, tá? Sejam os CDBs, você emprestando dinheiro para o banco, seja os títulos públicos, você emprestando dinheiro para o governo, ou as debêntures, emprestando dinheiro para empresas. Quanto mais tempo você deixar o dinheiro aplicado, o imposto de renda ele vai sendo abatido, e isso ele vai sendo diminuído, né? A incidência do imposto de renda ele vai diminuindo ao longo do tempo. Isso é para incentivar as pessoas a ficarem, né, a emprestar dinheiro para as pessoas aderirem, né, a essas modalidades de empréstimo, né? Porque, né, tanto bancos quanto o governo quanto as empresas, elas precisam, né, de dinheiro não apenas, né, dentro do prazo aí de um ano, mas existem projetos aí de 3, 5, né, ou até 10 anos, e aí para que, né, compense essas pessoas de ficarem com esse dinheiro emprestado, existe o imposto de renda regressivo. Assim como os CDBs e o Tesouro Direto também tem os pré-fixados, híbridos e pós-fixados. Né? Isso a gente já viu, os pré-fixados, né, são aqueles que têm um juros já definido, ou seja, uma porcentagem ao ano. Os híbridos têm uma porcentagem fixa e outra porcentagem atrelada às taxas de juros que podem ser alteradas pelo governo. E os pós-fixados são aqueles que são totalmente atrelados à taxa de juros que o governo define. As debêntures são títulos, né, como eu falei dos outros, assim como dos CDBs e dos títulos públicos. As debêntures, elas também têm um valor. Então, você quer aplicar, tenho 6 mil reais para poder investir, e as debêntures lá estão, né, com 500 reais, então você vai comprar, a cada 500 reais que você aplicar vai ser uma debênture, né? No caso de, né, você aplicando 6 mil, tendo 500 reais, você vai poder comprar
o número determinado, né, de R$ 6.000, aí 500, no que no caso vão ser 12, né, 12 debêntures, né, me deu um branco aqui agora, né, fazendo esses exemplos malucos aí que eu faço aí. Enfim, é isso. Então, é assim que você investe em renda fixa, né? A renda fixa esses são alguns títulos de renda fixa que, na verdade, se tratam de modalidades de empréstimo em que você vai receber determinados juros. E agora nós vamos passar para a renda variável, né, que são aquelas aplicações financeiras em que o retorno ele não é previsível. Né? Aquilo que você aplica pode tanto diminuir, você pode tanto perder dinheiro, quanto você pode ganhar muito dinheiro. Os principais investimentos em renda variável são ações, contratos futuros, opções, ETFs, commodities e câmbio. Nós vamos falar sobre cada um deles agora. Ações. Ações, elas são uma fração do capital social de uma empresa. Ou seja, é um pedaço da empresa que você está comprando. Okay? Quando você vai lá na Bolsa de Valores, né, elas são negociadas na Bolsa de Valores, não são negociadas em bancos, nada. A instituição que negocia, que faz a intermediação entre aqueles que querem negociar, comprar e vender ações, é a Bolsa de Valores, hoje chamada B3. Né? Então, quando você compra uma ação, você se torna sócio daquela empresa. Né? Então, você tem... Como que você compra? Como que você tem acesso? Você tem acesso através de corretoras. As corretoras, existem bancos que têm corretoras. O Itaú, por exemplo, tem a corretora dele. Se você tem conta no Itaú, é possível você ter uma conta na corretora. É gratuito. Você abrir conta em qualquer corretora. Não é necessário pagar nenhuma taxa nem nada. Através, seja de um sistema chamado home broking, ou através de programas específicos de negociação, programas gráficos, você vai poder comprar ou vender ações. Elas são definidas por códigos. Então, a Ambev, por exemplo, né, empresa de cervejaria, ela é negociada sob o código de ABEV3, BBDC4 é do Banco do Bradesco, Petro 4 é a Petrobras e o ZIM 5 é a Uzi Minas. Então, cada empresa tem os seus códigos e você consegue acessar pela página da Bolsa de Valores, né, pela internet, pelo Google, né, qualquer código de qualquer empresa negociada na Bolsa. Apenas a título de entender o instrumento de ações, né, algumas questões jurídicas dela, eu vou abordar aqui os tipos de ações que existem. Mas na análise gráfica, para você comprar e vender, você não tem a necessidade de olhar esse tipo de coisa. Você olhar os tipos de ações, você olha o gráfico e negocia baseado no gráfico. Mas aqueles que querem fazer um investimento, uma aplicação e ficar, né, um bom tempo aí aplicado, e até mesmo, né, para grafistas como nós que negociam as ações, é importante saber quais tipos que existem. Existem as ações ordinárias, as ONs, elas garantem direito ao voto. Então, os grandes investidores que compram grandes somas de ações, eles têm direito a sentar no conselho de administração da empresa. Tá? E no caso de falência, os detentores dessas ações, eles são os últimos a receber nos processos de falência. Né? Então, antes, quem tem as ações preferenciais recebem, né? Os devedores daquela empresa recebem, mas quem são os detentores da ON recebem por último. Né? Em contrapartida, eles fazem parte da administração da empresa. Os códigos que identificam esse tipo de ação são terminados em 3. O número 3. Então, por exemplo, o Banco do Bradesco, ele tem a BBDC3 e a BBDC4. Então, a 3 é ordinária e a 4 é preferencial. As ações preferenciais, as PNs,
elas não possuem direito de voto, mas em contrapartida, quem detém essas ações tem a prioridade em dividendos. Dividendos são os lucros que as empresas podem dividir com seus acionistas. Nem todas as empresas pagam dividendos e tem empresas que pagam mais do que outras. É possível, através da internet, você ter toda a informação sobre quais empresas pagam, qual é a porcentagem geralmente que elas pagam em dividendos, né, quais meses. Tem empresas que pagam trimestralmente, outras semestralmente e outras anualmente. Tem pessoas que criam uma carteira de ações, elas compram ações baseado exclusivamente no pagamento de dividendos, porque esses dividendos acabam se transformando numa renda, uma renda passiva. Né? Você compra ações de uma empresa e você, como sócio, recebe uma porcentagem, né, do lucro daquela empresa. E aí, essa porcentagem que você vai receber, ela é proporcional ao número de ações que você tem. Então, é possível você, né, através do número de ações que tem, ou que você quer adquirir, você fazer aí um cálculo sobre o quanto de dividendos você vai receber em relação àquela empresa. Ok? Os códigos terminam em 4, então quando você vê lá Petro 4, são as ações preferenciais, BBDC 4 e etc. Então, indo lá no Home Broking, você mesmo comprando ações, e você querendo comprar ações que pagam dividendos, você vai optar pelas ações que terminam com o código 4. Né? Ok, já passando para os contratos futuros, é uma outra modalidade de investimento em renda variável, em que você compra e vende com o objetivo de entregar um objeto numa data de investimento pré-definido. Os objetos podem ser tanto o índice futuro, dólar, café, milho, boi gordo, ouro, etc. O que acontece? Nem todo mundo que faz operações de contratos futuros tem como objetivo entregar o bem do objeto. Grande parte das pessoas, ou das instituições, dos bancos que negociam contratos futuros, eles têm como objetivo especular. Então, vamos supor, os contratos futuros de café, eles são definidos, você consegue analisar se o contrato futuro ele vai valorizar ou não, seja através de análise gráfica, porque contratos futuros é passivo de você negociar, né, analisando graficamente, ou analisando informações do setor agrário, né, como o número de safras, né, a quantidade de produção de café, e etc. Então, grande parte das pessoas compram e vendem contratos futuros com o objetivo de especular. Né? Cada contrato exige que você tenha uma determinada margem, tá? Porque dependendo da margem, ou seja, do tanto de dinheiro que você deposita e deixa como garantia, você pode operar mais ou menos contratos. Né? A definição, ele está atrelado a isso, tá? ao tanto que você deixa de margem. Não necessariamente ao tanto que você negocia de valor financeiro. Né? É possível você operar alavancado. Eu vou falar sobre isso. Mas antes, um contrato futuro que é muito, muito famoso, né? As pessoas físicas investem tanto quanto em ações ou até mais, são os chamados mini contratos de índice dólar. Esses mini contratos, eles exigem uma margens menores. Existem corretoras que a cada um mini contrato de índice, por exemplo, elas exigem que você deposite R$ 50. Então, com R$ 50 você vai lá e pode operar um mini contrato. Obviamente, é muito arriscado. Os mercados futuros, os contratos futuros que estão dentro do mercado futuros, a volatilidade é imensa.
né? Os valores eles oscilam muito a cada segundo, né? Então é um mercado muito difícil de ser operado. Então tem os mini contratos que exigem as margens menores e tem os contratos que chamam contratos do cheio, que exigem margens maiores, né? O código do contrato do cheio é o IND para o índice e DOL para o dólar, e dos mini contratos é o WIN para o índice e WDO para o dólar. Então, a cada mês, um contrato é vigente. Então, por exemplo, o contrato do dólar foi alterado esse mês, o mês de maio de 2020, o contrato vigente do mini dólar era o WDO, essas são as iniciais, a letra M20, que é o ano. Geralmente é assim. Tá? Então mudou para o WDO N20. O índice também tem letras. Então o código deles é essas iniciais. Né? Para o contrato cheio, por exemplo, do índice é IND. Depois vai ter uma letra, conforme o mês. Toda essa informação você também consegue na Bolsa de Valores. E tem os últimos números que referem ao ano. Né? Então, existe essa diferença aí. Se você vai negociar contrato futuro de mini dólar, você não pode esquecer que o código do mini dólar é WDO e do mini índice, ok, é WIN. Então, por exemplo, WIN WIN M20 por exemplo, o mini contrato que, né, no momento em que eu gravo essa aula, está em vigência, ok? Voltando aqui para falar algumas coisas mais sobre contratos futuros, que eu nem coloquei aqui no slide. Os contratos futuros, eles são, né, como eu falei, a grande parte para especulação, ou seja, as pessoas elas negociam através de análise gráfica, tá? Através de análise técnica. Análise técnica e análise gráfica são dois nomes para a mesma coisa. E aí o objetivo é você ganhar dinheiro. Então você negociar, né, qualquer desses objetos aí. As pessoas, quando a gente fala dos mini contratos de índice, esse índice que eu me refiro, é o índice Ibovespa, tá? O índice Ibovespa ele é objeto de negociação nos mercados futuros. E o dólar é o dólar futuro, né? Assim como os outros objetos. É permitido a alavancagem, ou seja, você pode negociar, movimentar financeiramente muito, muito mais dinheiro do que você tem, mas isso é extremamente arriscado, porque isso te dá a possibilidade de ganhar muito dinheiro, mas também te dá a possibilidade de perder muito dinheiro. E se a margem que você depositou não conseguir cobrir o tanto de dinheiro que você perdeu, você é obrigado a depositar, né, o valor que você perdeu como um todo. Então, é um contrato muito... tem muita volatilidade, é um mercado muito difícil. As opções, que são outros tipos de aplicações de renda variável, elas estão dentro daquilo que é chamado de derivativos. Né? São uns instrumentos que são derivados, o preço deles é derivado do preço de uma outra coisa. No caso das opções aqui, são derivados do preço das ações. Tá? Elas são usadas para fazer hedge ou alavancagem. O que é isso? Hedge significa seguro, né? E é usado por grandes investidores quando compram, né, milhões e milhões aí de reais em determinadas ações. Para se proteger, eles compram as opções, né, de poder, por exemplo, vender aquela determinada ação a um valor maior do que aquele que ele comprou. Né? É um mercado muito complicado, é um mercado que usa muita matemática, tá? Para fazer essas operações. Não tem como eu explicar aqui de uma maneira simples e
até porque também eu não entendo, eu não tenho conhecimento profundo sobre esse instrumento, né, mas e tem que saber fazer. São pessoas que são especialistas nesse mercado que fazem os cálculos e através desses instrumentos aí de hedge, ou seja, comprando as opções, eles conseguem fazer a proteção da carteira, né? Ou seja, se as ações o preço cair, eles conseguem perder menos, né? E assim por diante. A questão também da alavancagem, assim como o mercado de futuros, o que acontece nas opções? A alavancagem quer dizer o seguinte: você aplica um dinheiro, existe a possibilidade de você aplicar um dinheiro menor esse dinheiro, ele se multiplicar muito, né? As opções, geralmente, elas custam centavos ou poucos reais, tá? Então, e elas são atreladas ao preço das ações. Então, ao invés de comprar uma ação da Vale, por exemplo, que está a R$ 50, você pode, por exemplo, a R$ 5, com R$ 5 ir lá e comprar as opções da Vale, e se as ações dela subirem ou caírem, você ganha dinheiro. Existem dois tipos de opções. Elas se dividem em call e put. Resumindo, as opções chamadas de call, você compra. Quando você compra, você está apostando que o preço daquele ativo, daquela ação, vai subir. Então, se você, por exemplo, na sua análise, descobriu que ou está estimando que o preço da ação da Vale vai subir, você compra opções de call, né? E aí, quando o preço da ação da Vale vai subindo, o valor da sua opção também vai subindo. Lembrando que as opções, elas têm um prazo de vencimento e você é obrigado a fazer a chamada rolagem, né? Que você tem que sempre estar montando suas posições a cada período. As opções de put, elas são opções de venda. Você, quando compra opções de put, você está apostando na queda daquele papel, tá? Então, ao invés de você ficar vendido a descoberto, né, você vender lá ações da Vale e você tem que pagar o aluguel da ação, você pode comprar put, e o valor dessas opções de put, ele vai aumentar à medida que a ação vai caindo de preço, ok? Vamos passar para as ETFs. É um outro tipo de renda variável, e as ETFs, elas são até muito comuns. Muita gente gosta de investir em ETFs. Por quê? Porque eles são geralmente referenciados a um índice, né? Então, os índices, quando você ouvir falar, por exemplo, no índice Ibovespa aqui no Brasil, o índice, ele nada mais é do que uma carteira teórica, em que é composta das, digamos assim, melhores e maiores empresas, as melhores ações das maiores empresas do Brasil. Por que é criado o índice? Qual a importância do índice? Ele serve como um termômetro do mercado. Se as ações, o valor das ações estão subindo, o valor do índice também vai subir, né? E o contrário também é válido. Então, esse índice, o índice Bovespa, ele é calculado em pontos. Lá nos contratos futuros você pode negociar os contratos ou mini contratos desse índice. E a construção desse índice, ele se dá através disso. Então, hoje, por exemplo, são 78 ações que fazem parte do índice. Nem todas têm o mesmo peso, algumas têm um peso maior do que as outras, né? Mas eles comportam todas essas ações. E os ETFs, quando você compra um ETF, o que você está fazendo? É uma forma de você aplicar em todas aquelas empresas de uma vez. É porque o valor do ETF, ele está relacionado ao índice, e o valor do índice está relacionado à performance do valor da ação das empresas. Então, em vez de você pegar R$ 50 mil e ir lá comprar um pouco de CEMIG, comprar um pouco de Petrobras, Vale, Itaú, você pega R$ 50 mil e compra BOVA 11, por exemplo, que é um tipo de ETF. Existem vários ETFs,
tá? Existem ETFs atrelados ao índice Bovespa, o índice Small Caps, que são das ações com menor liquidez, índice IMAT de materiais, tem o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, então são vários. Os ETFs elas são divididos em cotas, né? Então, por exemplo, o BOVA11, o índice hoje estando, por exemplo, a 85 mil pontos, o BOVA11 ele vale R$ 85. Tá? Essa é a referência dele em relação ao índice, o valor do BOVA11, né, da cota. Então, você quer comprar um BOVA11, você vai lá e paga, vamos supor, R$ 85. Tá? E aí você tem R$ 1.000 para você investir, você vai lá, divide por 85 e compra e investe os R$ 1.000 em BOVA11. Então, os ETFs, eles possibilitam essa diversificação, porque de uma maneira indireta, quando a pessoa compra as cotas do ETF, a pessoa está indiretamente investindo em todas aquelas ações ou todos aqueles fundos imobiliários. Ok? Um outro tipo de renda variável são as commodities. Né? Existem as commodities agrícolas, como café, trigo, minerais como ouro, né, o minério de ferro, financeira, como o índice e o dólar, e energia, o etanol, né, então, gás, e etc. Então, você tem como investir nesses commodities, nessas mercadorias. A palavra commodity significa mercadorias. Você investe em qual mercado? No mercado futuros, né, são contratos futuros negociados na bolsa de valores. Cada um tem um código, tá? Então você entra lá e você vê lá o código lá do café, por exemplo, do ouro é OZ, né? Existe o OZ1 e o OZ2, né? E assim por diante. Então, você no mercado futuro, você consegue comprar contratos futuros dessas mercadorias. Ou seja, o valor dos contratos, ele equivale ao valor das mercadorias negociadas no mercado. Tá? Então, o valor do café, quanto maior, mais aumenta o valor do café, mais vai aumentar o valor dos contratos futuros de café, né? E assim por diante. Então, o que acontece essas commodities, esses tipos de investimento, eles permitem que as pessoas diversifiquem, né? Você pode investir nesses tipos de ativos, né? Você pode investir em ouro, etc. Permite a alavancagem, né? Ou seja, existe a possibilidade de você receber muito mais, que a oscilação é grande, e também nos contratos futuros existe aquela possibilidade que eu falei de você depositar uma margem e operar contratos futuros com valores muito maiores do que você depositou. Então, você depositando aí, né, um exemplo assim, hipotético, R$ 1.000, você poderia negociar nos contratos futuros R$ 10.000, por exemplo, de contratos de ouro, ou contratos de café. A possibilidade de hedge que eu coloquei aí, ela advém dos produtores, tá? Então, um produtor aí de café, se ele vê a possibilidade, né, das safras de café diminuírem, caírem de preço, porque ele sabe que as próximas safras não vão ser muito valorizadas porque não teve chuva, né, a produção foi baixa ou a produção foi alta. Então ele pode comprar esses contratos futuros ou vender esses contratos futuros, fazendo aí um equilíbrio entre a renda que ele tem hoje para a renda que ele vai ter no futuro. Então, quando ele compra a possibilidade de vender mais caro, por exemplo, ele está se protegendo da queda do mercado. Então, no mercado, se o boi gordo, por exemplo, vai estar no preço menor, como esse produtor, esse pecuarista,
ele comprou contratos futuros lá, né, de boi gordo, esse contrato futuro, ele vai executar esse contrato futuro na negociação do boi gordo. É algo assim um pouco complexo, também exige matemática, existe uma série de análises que também não vem ao caso aqui nosso. Né? O objetivo é apenas entender os tipos de investimento em renda variável que existem. Existem o câmbio ou o mercado chamado de Forex. É muito comum nos traders, muita gente negocia moedas, né, porque o objetivo ele é especulatório, é de especular. Ela se encontra em mercados futuros, você negocia pares de moedas, então você negocia o dólar americano contra o dólar canadense, o dólar contra o euro, e assim por diante. E ele permite uma alavancagem muito grande, é aquela possibilidade de você colocar um dinheiro menor e operar muito mais dinheiro. Liquidez, porque é o maior mercado do mundo, ele movimenta diariamente bilhões e bilhões de dólares no mundo inteiro. Tá? Existe a possibilidade de diversificação, porque você pode se expor a várias moedas. Então, se a economia de um determinado país ela tende a melhorar, a moeda daquele país vai valorizar. E o mercado de câmbio ele permite que você compre a moeda daquele país, ganhando assim com essa valorização. Né? Você consegue se expor a esse tipo de coisa. No Brasil, ele não é regulamentado para pessoas físicas, apenas instituições bancárias, fundos de investimento são, pela legislação, regulamentados em poder fazer negociações nesse mercado. Mas, embora não haja regulamentação, não é proibido. Tá? Então, não existe... Então, por exemplo, as corretoras, né, de Forex, a maioria elas são estrangeiras, porque não existe a regulação no Brasil, permitindo que as pessoas físicas façam esse tipo de negociação com pares de moedas. Mas, se a pessoa fazer uma conta no exterior e operar, né, é possível até mesmo, na verdade não é nem possível, né, você é obrigado a declarar aquele dinheiro que você ganhou nesse mercado. Ok? Então, assim, não é regulamentado, mas é possível. Tá? Não é crime. Então, não é uma coisa proibida, não é crime você operar Forex. Só não existem instituições brasileiras credenciadas para esse tipo de coisa. Os fundos imobiliários é um importante tipo de aplicação de renda variável, são muito famosos também, porque eles são, na verdade, eles são pedaços de propriedades de imóveis. Então, por exemplo, grandes shopping centers, grandes prédios industriais, prédios com escritórios, eles são comprados através desses fundos. Então, se você quer ser dono de determinado daquele imóvel, você, através da bolsa de valores, existem também lá os códigos também dos fundos imobiliários, tá? Por exemplo, um dos mais famosos é o XPML11, né? Então, esse é um dos fundos mais famosos aqui no Brasil, que é negociado na bolsa de valores. Eles são divididos em cotas, então você vai lá e você compra uma cota. Aliás, você pode comprar quantas cotas quiser. Então, mas elas são divididas em cotas, né? As empresas elas são divididas em ações. Então você compra a ação de uma empresa, quantas ações, né, você quiser, tiver disponível no mercado. No caso dos fundos imobiliários, cada preço ali que você compra é da cota. Então existem cotas aí de 80, 100, existem cotas aí de 1.000, 2.000 reais, dependendo aí do fundo imobiliário. Então esses grandes imóveis são comprados por esses fundos em que vários investidores, a ideia é juntar o dinheiro de vários cotistas, várias pessoas, para comprar aqueles imóveis. E essas pessoas que são os proprietários, que compram essas cotas de fundos imobiliários, elas podem receber aluguéis. Então, existem vários tipos de fundos imobiliários. Né? O que eu
trouxe aqui são os fundos de tijolo, que pagam aluguéis, e os fundos de papel, que são vinculados a créditos, né? LCI são letras de crédito imobiliário. Então, esses fundos de papel, eles negociam, na verdade, no mercado de crédito imobiliário. Está comprando determinadas dívidas, né? E com isso, com a negociação aí desses títulos aí de dívidas, porque LCI é um título de dívida, né? Esses fundos eles podem, de acordo com a valorização desses títulos que estão atrelados, né, à taxa de juros, eles podem ganhar mais ou ganhar menos. Então, os fundos de papel estão diretamente ligados aos créditos imobiliários, eles negociam títulos de dívida. Já os fundos de tijolo são os mais comuns, são investimentos feitos em imóveis reais, né, escritórios, prédios, inclusive pela internet. Tem como você entrar nos sites, são vários sites que disponibilizam informações sobre fundos imobiliários, e você pode estar entrando, você pode ver relatórios fotográficos, né? Esses fundos, os prédios, eles são avaliados, né, periodicamente, o valor deles, é feito uma inspeção na qualidade, como que os prédios estão. Então, todas essas informações, os cotistas, eles conseguem acessar. Tá? Então, tem bastante gente que que investe em fundos imobiliários, não quer investir em ações, investir em empresas, querem investir em imóveis. E então, eles compram parte desses imóveis através da Bolsa de Valores. Por quê? Uma das coisas que são positivas de você poder negociar fundos imobiliários na Bolsa de Valores é o fato da liquidez que é você negociar na Bolsa. O que é isso? Quando você compra um imóvel físico, né, uma casa, por exemplo, se você vai vender, se você quer desfazer daquela casa, você precisa colocar ela à venda, né, através de uma corretora de imóveis, né, e esperar que algum vendedor apareça. Esses fundos, como eles são negociados na Bolsa de Valores, todo dia tem, né, investidores comprando e vendendo. Você tem lá uma parte lá aplicada em fundos imobiliários, você pode vender ela, né, dependendo da liquidez do fundo, se aquele fundo ali ele é negociado, muito negociado ou pouco negociado, né, essas informações você consegue na Bolsa de Valores, e dependendo da liquidez você consegue vender ou comprar a qualquer hora, né, as cotas daquele fundo. Então, a primeira coisa positiva é a liquidez. Você aplica o seu dinheiro no mercado imobiliário, você tem a parte né, você é um dos proprietários através dos fundos, você recebe o aluguel, o pagamento de aluguéis ele é proporcional, né, então tem como você ver, tem a informação de quanto que aquele determinado fundo está recebendo de aluguel, de determinado prédio, e aí o tanto que você investiu, né, o número de cotas que você comprou, você vai multiplicar aí pela porcentagem de aluguéis e saber quanto que você vai receber aí por mês ou por ano. Geralmente tem fundos aí que pagam, por exemplo, 0,8% ao mês. Né? No mercado, esse, por exemplo, valor é um valor bom. Tá? Então, muita gente quer criar uma carteira recebendo aluguéis, e ao invés de você ter que juntar um dinheiro muito grande para comprar um imóvel seu e depois colocar para alugar, você pode com R$100, R$500, R$1.000, né, com valores pequenos, investir em fundos imobiliários, e receber aluguéis de acordo com o investimento que você fez. E a outra questão positiva de investimentos em fundos imobiliários é a questão da, né, diversificação. Você pode investir um pouco em escritórios comerciais, você pode investir um pouco em shoppings, né, em hospitais, e aí, né, você pode investir no mercado imobiliário em vários tipos de imóveis,
né, porque às vezes, né, um determinado mercado, né, ele pode estar melhor do que o outro. Então, o aluguel de imóveis pode estar em queda, mas em compensação, né, os shopping centers estão alugando suas lojas e tem todas as lojas alugadas. Então, os fundos imobiliários é esse tipo de investimento em que te permite investir no mercado imobiliário com pouco dinheiro e aí, dependendo do tipo de que você quiser, você pode receber uma renda mensal de aluguéis. Uma coisa que eu não falei, estou lembrando agora, é que os aluguéis que você recebe dos fundos imobiliários e os dividendos que você recebe lá das ações das empresas, eles são isentos de imposto de renda. Então, tudo que você recebe, você não precisa de pagar imposto de renda, seja de dividendos ou seja do aluguel de fundos imobiliários. Por fim, né, terminando, eu vou falar um pouco sobre os dois tipos de análise que existem, tá? Para você ter uma ideia sobre qual metodologia de análise se aplica a determinados investimentos. A primeira área de análise que existe é a análise fundamentalista. Os analistas fundamentalistas, eles analisam os balanços contábeis das empresas, né, analisando diversos indicadores como o fluxo de caixa, né, a relação do preço com o lucro. Então, o objeto deles de estudo são os balanços contábeis. Né, o instrumento utilizado é a contabilidade empresarial. E eles analisam desde a contabilidade empresarial até questões de macro e microeconomia, finanças internacionais. Né, afinal de contas, é necessário analisar o setor que aquela empresa está inserida, né, se aquele setor ele vai se aquecer ou se ele não vai aquecer, a questão de se a China está comprando ou não, né, se o país está exportando muito a matéria-prima ou dos produtos daquela determinada empresa. Então são esses tipos de elementos que são analisados. Com isso, o analista fundamentalista ele faz o cálculo do valuation, ou seja, ele faz o cálculo do valor da empresa, né, baseado no lucro que ela tem, nas dívidas que ela tem, na estrutura patrimonial, através da contabilidade. É possível, através de todas essas informações, fazer o cálculo do quanto aquela empresa custaria, ou custa. E aí, o analista fundamentalista, o que ele faz? Ele compara o preço justo, que é aquele preço que ele chegou ali no cálculo do valuation, quando ele calculou o valor daquela empresa, quanto aquela empresa custa, ele chegou no valor. E aí ele compara com o valor que está sendo negociado na Bolsa de Valores. Então, né, se o preço da ação lá na Bolsa de Valores, porque a empresa é dividida em ações. Então, como que você calcula o valor da empresa negociada no mercado, na Bolsa de Valores? Você multiplica a quantidade de ações. Então, se a empresa tem lá 1 milhão de ações negociadas na Bolsa de Valores, a R$ 50, por exemplo, essa empresa ela está custando hoje 50 milhões de reais. Esse é o cálculo básico que se faz. É possível, né, você entrar aí no Google, na internet, no site da Bolsa do B3 e você ver, né, o valor de cada ação está custando e a quantidade de ações que aquela determinada empresa tem. Então, você quer saber o valor da Uzi Minas, você vai lá na Bolsa de Valores, vê o número de ações que são negociadas e é o preço que está custando, você multiplica e você vê quantos milhões a empresa vale. E os analistas fundamentalistas, eles conseguem, através do balanço lá, patrimonial, do balanço contábil, analisar o quanto que aquela empresa custa. Então, se o valor da ação está fazendo com que o preço daquela empresa esteja baixo, compensa então comprar aquela ação, porque afinal de contas o valor da empresa é maior do que o que está sendo negociado. O contrário também ocorre. Tá? Às vezes o valor da ação está muito alto, a empresa vale, por exemplo, nesse meu exemplo aí, 50 milhões, esse é o preço justo da empresa, mas a ação está custando lá R$ 120. Então a empresa está custando no mercado 120 milhões, enquanto que na prática o valor dela é de 50 milhões. Então aí para o fundamentalista não compensa ficar comprado, compensa vender, porque
né, a tendência vai ser com que o preço do mercado chegue ao preço patrimonial. Então, os investidores eles vão analisar, eles vão negociar, e aí a negociação ela faz com que o preço caia ou suba. Então, se essa percepção de valor dessa empresa, né, ela é analisada, oferida por, né, todos os investidores, né, logo eles vão ver que o preço da ação está muito mais caro do que o valor justo. Então a análise fundamentalista ela tem como premissa, como ferramenta essas questões. Então quando você vê uma pessoa ela fala, eu sou um investidor fundamentalista. Ele não olha gráfico, ele não quer saber da variação do preço diário, ele baseia no valor contábil daquela empresa e ele investe analisando fatores econômicos e financeiros. Há outro tipo de análise, que é o que eu ensino através da Grafistas, é o que nós abordamos, é a análise técnica ou análise gráfica. O nosso objeto de estudo são os gráficos das ações, né, dos contratos futuros, das moedas, de criptomoedas, dos fundos imobiliários, do boi gordo, né, esses ativos, nesses contratos futuros, as ações e os fundos imobiliários, eles possuem gráficos. Né? Você tem a informação da oscilação do preço daqueles ativos, né? Sejam ações, seja o que for, através de gráficos. E aí, analisando esses gráficos, nós encontramos padrões, nós analisamos as tendências através de indicadores técnicos que são ferramentas que esses gráficos têm, em que a gente pode aplicar e fazer a projeção do valor daquela ação, né, daquele contrato. Tá? Então, baseado na análise gráfica das tendências, a gente faz um investimento, a gente fica comprado ou não. Existem 3 modalidades de investimento que tem como base a análise gráfica. Então, através da análise gráfica, você pode fazer o day trade, que são negociações feitas dentro do prazo de um dia. Então, os day traders eles operam gráficos de prazos de 5 minutos, 15, 30 minutos, dependendo da escolha dele. Tá? O objetivo é meramente especulatório, né? Você comprar mais barato e vender mais caro. E o prazo que se trabalha são prazos intradiários. Quando você acessa o gráfico de uma ação, por exemplo, você consegue ver o preço daquela ação em diversos prazos. Você consegue ver o quanto que ela está sendo negociada diariamente, semanalmente, a cada hora. Por isso que existem essas modalidades. No swing trade, o swing trader ele compra e vende dentro do prazo de dias. Tá? Então, né, o prazo na qual ele se baseia é o gráfico diário. Né? Cada dia tem-se um pregão, então cada informação ali, né, no caso nos candlesticks, cada vela do seu gráfico representa um dia. E o position trade é aquele que investe dentro de semanas. Fica posicionado aí, comprado, por exemplo, em algumas semanas. E o gráfico que ele analisa para fazer os seus investimentos é o gráfico de prazo semanal. Né, através da análise gráfica, isso que é muito importante. Porque, né, como tem muita gente querendo aprender análise técnica, análise gráfica, é necessário você saber quais tipos de investimento você consegue fazer através da análise gráfica. Você consegue negociar contratos futuros, né, seja de dólar, seja de boi gordo, seja o que for. Você consegue negociar ações, né, pares de moedas através das corretoras de câmbio, criptomoedas como Bitcoin, etc. E fundos imobiliários. Então, os fundos imobiliários eles também são passíveis, né, de você comprar fazendo aí análise gráfica e vendo aí através de instrumentos gráficos se aquele fundo ele vai valorizar ou não, tá? E os 3 parâmetros utilizados na análise técnica são posição, tempo e o alvo.
o que o trader grafista faz? Ele monta uma posição, né? Então, como exemplo, eu compro ações da Vale através de um tempo. Então, eu sou swing trader, eu analiso o gráfico diário. Então, eu compro hoje ações da Vale para ficar comprado, para ficar com ela alguns dias, até que ela atinja um alvo, até que o valor daquela ação ele chegue a um determinado valor, né, um determinado preço, tá? E o que nós fazemos? Nós não apenas, quando a gente vai fazer um investimento, quando você utiliza a análise gráfica, existem três fatores. Existem três tipos de ordem que você emite. Então, quando eu vou comprar ações da Vale a R$ 50, eu vou lá, eu tenho R$ 50.000, eu consigo comprar 1.000 ações a R$ 50. Ok. Quando eu compro, baseado no gráfico, eu estabeleço um preço para eu vender. Então eu tenho o meu preço-alvo. Se a ação chegar a R$ 55, eu vendo. Então eu consigo programar, eu posso programar uma ordem de venda quando o preço atingir R$ 55. E também, quem utiliza análise gráfica tem a chamada ordem de stop. O que é isso? Eu investi R$ 50.000 nas ações da Vale. Eu sou obrigado, isso eu defino através do gráfico, mas, por exemplo, assim que eu compro as ações da Vale, eu programo uma ordem de venda a, por exemplo, R$ 45. Por quê? Porque se o preço da ação da Vale não subir aos 55, se cair e chegar a R$ 45, automaticamente eu vou vender. E eu vou aí ter um prejuízo de R$ 5.000. Por que a gente faz isso? Porque através de análise gráfica você monta uma posição baseado, você analisa previamente o tanto que você vai arriscar. Tá? Então, eu comprei a R$ 50, 1.000 ações, mas eu quero arriscar só R$ 1.000. Eu não quero arriscar 5.000, para mim 5.000 é muito. Então, eu coloco minha ordem de venda a R$ 49. Então, se a ação chega a R$ 49, automaticamente vai acionar minha ordem e eu vou vender a ação a R$ 49, tendo perdido apenas R$ 1.000. Então, é muito importante saber isso, porque na análise fundamentalista não se opera com stop, nessas ordens de proteção são chamadas de stop, porque o objetivo é ficar exposto, é ficar comprado durante muito tempo. Mas na análise técnica, na análise gráfica, nós usamos o stop, ou seja, nós arriscamos determinado valor, arriscando perder determinado dinheiro com o objetivo de alcançar determinado preço, determinado alvo. Então, se o meu alvo era R$ 55, se a ação chegou a R$ 55, eu vendo e eu ganho R$ 5.000. Não importa se depois vai chegar a 60 ou se vai cair para 45. Eu montei a minha posição dentro de alguns dias com esse objetivo. Ok? Então, essa é a forma de se utilizar a análise gráfica para fazer investimentos. E lembrando, essa forma você consegue investir em ações, em criptomoedas, em fundos imobiliários. Ok? Não tem como você investir em renda fixa através de análise gráfica. Ok? Então, só para relembrar aqui, todos os instrumentos, você pode dar print aí na sua tela para você relembrar. Os instrumentos de renda fixa, aqueles que você investe e recebe uns juros, são os CDBs, que são os empréstimos bancários. Você comprando uma CDB, você está emprestando dinheiro para o banco. O Tesouro Direto, que são títulos públicos emitidos pelo governo federal. E você, nesse caso, você empresta dinheiro para o governo. As debêntures, que são títulos de dívida emitidos por empresas. Quando você compra uma debênture, você está emprestando dinheiro para aquela empresa. E o que você vai receber aí, seja qualquer um dos três, depende do
cálculo dos juros e a porcentagem que já é pré-definida, e você já tem o conhecimento ali antes de aplicar o seu dinheiro. Okay? Na renda fixa, você não corre risco de perder o dinheiro, a não ser caso de debêntures da empresa falir ou do banco falir, mas tem a questão que eu falei do FGC, tá? Do Fundo Garantidor de Crédito, no caso do Tesouro Direto. Tá? Então, assim, mas a ideia é o seu dinheiro ele não oscilar para baixo. Né? Só no caso de falência, que é uma situação que, obviamente, também tem que ser analisada. Né? Se você vai emprestar dinheiro para o banco, para uma empresa, você não vai emprestar dinheiro para uma empresa que está falindo. Né? E tem aí os investimentos, os empréstimos para o governo federal. Então, esses aí são basicamente os investimentos, as aplicações dentro da renda fixa. Já na renda variável, nós temos as ações, pedaços de empresas, os contratos futuros, você pode investir no minério, né, no ouro, etc. As opções, que são derivativos lá das ações, as ETFs, que são vinculados aos índices, né, as commodities, aos câmbios, às moedas e aos fundos imobiliários. Então, tirando as opções, que os gráficos de opções, você não investe em opções baseado no gráfico delas, porque a oscilação delas é muito, existem vários fatores. Tirando as opções, todos os outros ativos de renda variável, você consegue investir baseado na análise gráfica. Tá? Então, se você for, quando você for para o meu curso lá de Fundamentos de Análise Técnica, você vai saber que você vai aprender uma metodologia de analisar esses ativos. Então, você vai aprender um método de análise para investir ou em ações, ou contratos futuros, ou fundos imobiliários. Tá? Se você não quer arriscar, por exemplo, seu dinheiro, né, você investe em renda fixa e não precisa de estudar nem análise fundamentalista nem análise gráfica. Tá? Mas se você quer administrar o seu próprio dinheiro, fazer os seus próprios investimentos, você, e baseado em gráficos, né, você estuda a análise gráfica. Ou, se é baseado em fundamentos, você estuda a análise fundamentalista. Mas o meu objetivo aqui foi mostrar os tipos de investimento e quais deles são analisados pelas duas formas, né, os dois métodos de análise. Ok? Então, eu vou ficando por aqui. Tá? Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo através das redes sociais ou através da nossa plataforma de ensino. Tá? Se ficou alguma dúvida aí. E como eu falei, é muito importante você assistir essa aula e poder entender todos os tipos de investimento que existe para saber aí o que você quer investir, né, dentro do seu objetivo, quais são os tipos de investimento que melhor te atendem. Então, até a próxima e um grande abraço.